Boa noite. Aqui Boa noite. Com a gente o nosso amigo Alexandre Macieira, que é o diretor administrativo da FEFUNERJ. Ele é uma pessoa que tem relativamente pouco tempo de federação, mas já tem uma participação bastante destacada, tanto a nível de atleta, como a nível de diretoria. Tudo bem, Macieira? Como é que você está? Tudo bom, Zé Carlos. Agradecer a oportunidade de estar podendo falar. Eu acho que esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí por você com essas entrevistas é um trabalho bem legal, até que é uma das coisas positivas que essa pandemia nos trouxe, né? Então, parabéns por esse trabalho. E daqui a pouco tem que chegar a sua vez aí também, hein? Digamos que eu sou meio polêmico, é bom que ninguém me entreviste. Então deixa como está, que é melhor assim. E o mérito não é meu, né? O mérito é de um rapaz de São Paulo, Marcelo Locaiolo, ou uma coisa assim. Ele começou a fazer umas entrevistas, mas basicamente com jogadores. E eu achei mais interessante entrevistar pessoas que aportam ao futebol de mesa algo mais do que a parte técnica, a parte de ser um bom jogador. Né? Por isso que foi a entrevista com o João Carlos. Não foi uma entrevista, foi um depoimento dele e todas as outras, Luiz Carlos, Marcelo Lages, Cláudio Pinho, e agora você. Vamos Não, tá começar? joia. Vamos começar então? Tá ótimo, vamos embora. Vamos lá. Como é que você... Acho que primeiro aquelas perguntas de praxe, né? Depois vem as perguntas mais interessantes na parte final. Como você começou a jogar botão? Boa pergunta. Né? Meu começo no botão foi quando eu tinha 8 anos, morava na Praça Sans Penha, na Tijuca. E o interessante disso tudo é que quem me ensinou a jogar botão, quem teve a paciência de me ensinar a jogar botão foi o porteiro do prédio da minha mãe, numa mesa estrelão no chão. E ele me ensinou, e ele continua lá no mesmo prédio onde a minha mãe mora até hoje, e assim, tem muito orgulho de ver o que ele acabou criando, né? Então, começou dessa forma, eu tinha 8 anos de idade. A primeira vez que eu saí sozinho na rua foi para comprar um botão. Tinha 9 anos de idade e, enfim, eu jogava sempre botão com os meus amigos. Na época, dadinho, né? Era o que era assim, o que a gente conhecia na época, e o engraçado é que eu jogava muito com amigos do Tijuca Tênis Clube. E a gente fazia campeonatos, a gente criou um campeonato que era Taça Fumaça. Fumaça era o nome de uma cachorra, de um amigo nosso, de um amigo meu, e nós apelidamos o campeonato de Taça Fumaça. E fazíamos os campeonatos todos os sábados, onde a cada sábado quem vencesse esse campeonato ficava com a taça até a semana seguinte. E interessante que teve uma vez que eu vi no próprio Tijuca Tênis Clube um pessoal jogando 12 toques, né? O futebol de mesa. Eu não sei se era um campeonato, se era alguma exibição, eu não sei o que foi. Eu me lembro, eu era pequeno, mas foi lá no próprio Tijuca Tênis Clube, e eu achei que aquilo na época fosse um pouco tipo ping-pong e tênis de mesa, né? Eu achava que o que eu jogava era o botão e que os caras jogavam era o futebol de mesa. Eu não tinha essa Eu distinção, né? acho que foi algo do disco no Tijuca Tênis Clube, se eu não estou enganado. Depois eu vou consultar nos... Era bolinha. Era bolinha? Não era disco, não. Era Não bolinha. sei. Era bolinha. Era bola.
Mas foi assim, como todo garoto, adolescente, tijucano, jogando, era dadinho. Até com uns 15 anos, mais ou menos, eu passei para a escola técnica, e aí dediquei fortemente aos estudos, e aí já um pouco mais crescido, eu não tinha com quem jogar. E o interessante disso tudo é que eu não sabia que dentro da própria Tijuca, muito próximo de mim, tinha um mundo aí escondido, pelo menos Verdade. escondido para mim, que era de pessoas que eram tão apaixonadas como eu, né? A Tijuca é o centro nervoso do futebol de mesa do Rio de Janeiro. É, Não se verdade. discute nada em relação a isso. E como é que foi sua passagem para o futebol de mesa oficial? Então, a passagem para o futebol de mesa oficial aconteceu em 2010, final de 2010. Eu fui morar em Curitiba, saí aqui do Rio de Janeiro, fui morar em Curitiba. Lá eu tenho um grande amigo, um irmão, Marcelo Lourenço, que na época ele era muito mais um colecionador de botões, mas ele é um apaixonado por botões. E aí nós marcamos até um dia lá em Curitiba, logo após assim a minha mudança. Vamos jogar aqui, vamos brincar, mas assim era o leva-leva, né? Como a gente diz hoje. Não tinha regra, não tinha muita regra oficial como é hoje. Até que em 2011 teve uma Copa do Brasil, mais ou menos no mês de maio, lá em Curitiba. E um colega que estudou com ele no Pedro II, que joga até hoje lá no Flamengo, falou para ele: olha, vai ter um campeonato, uma Copa do Brasil em Curitiba, pô, vai lá. Aí, ok, ele me chamou nesse dia especificamente, nesse final de semana. Eu estava enrolado, eu não consegui ir. Mas ele fez contato com uma pessoa de lá, conhecida acho que em todo o Brasil no meio, que é o Almo, né? Fez contato com o Almo e o Almo falou: não, ó, quando tiver uma etapa nossa aqui, eu vou te chamar. E aí ele falou: não, tem um amigo meu também que gosta muito, não, pode levar tal. E chegou em agosto de 2011, levou a gente lá, a gente foi no Curitibano, onde ia ter uma etapa oficial do Paranaense, e eu fui com a expectativa de quê? De ver, de assistir, de conhecer como é que era. E tanto o Almo quanto o seu Nilson, grande, grande Mas isso, figura. isso, isso era dadinho ou era 12 toques? Dadinho, dadinho, Dadinho. dadinho. Nessa época o Almo já estava incentivando, já estava começando a incentivar o dadinho lá no sul, lá em Curitiba. Só um parêntese, o Almo é uma pedra no meu sapato. O Eu Almo sou é campeoníssimo em tudo, né? terrível, terrível. Eu disputei um brasileiro em 2004 e a primeira partida foi 7-5 para ele. Eu joguei tudo que eu sabia, mais alguma coisa, não consegui ganhar do cara. E aí nós fomos para as quartas de finais, ele me ganhou de 5-2. Eu falei, mano, cheguei onde eu tinha que chegar, porque esse cara realmente Não, o Almo é é outro monstruoso. patamar. O Almo é. E o interessante dessa história é que a gente chegando lá no Curitibano com a expectativa de assistir, o Almo e as outras pessoas, não, vocês vão jogar. Peraí, como é que a gente vai jogar? A gente não conhece a regra, os botões eram gigantes comparado que, né, aquela memória que a gente tinha dos botões menores, 4.2, né, que eu jogava quando era moleque. Enfim, jogamos, ficamos lá atrás, obviamente, né, mas assim, o bacana disso tudo foi a paciência que eles tiveram com a gente, e a partir dali eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, eu quero ter isso como um hobby, né? Como uma forma de entreter, né? Eu estava recém
recém-morando numa outra cidade. E a partir dali, o legal, o grande barato é que eu pude... Aí eu comecei a treinar muito, comecei a me envolver mais, conhecer as pessoas, e aí tive a oportunidade de conhecer, de fazer vários amigos no Sul, né, especificamente em Santa Catarina, onde já começamos a movimentar a coisa, criamos o primeiro Sul brasileiro de dadinho, até que teve um campeonato brasileiro, que foi aqui no Rio, e aí eu recebi até uma homenagem na época pelo trabalho que eu já vinha fazendo, desenvolvendo lá em Curitiba, de divulgação, né, do nosso esporte. Talvez o pessoal do Flamengo nem se lembre, mas aquilo me marcou muito, porque eu sou flamenguista e trouxe até aqui, mas Você é uma sabe que camisa. isso é uma provocação, né? Não, não é uma provocação, mas foi uma camisa do Flamengo oficial, escrito aqui atrás, futebol de mesa. E eles me deram essa camisa, assim, pela divulgação, pelo que eu já vinha começando a fazer bastante lá no Sul. Então, isso me marcou muito. Até que eu voltei para o Rio em 2013, e aí sim, né, entrando como atleta da FEFUMERG, e aí voltei para o Tijuca Tênis Clube. Na época eu tinha convites, eu e o meu filho, o Rodrigo, a gente já era conhecido no meio do dadinho, o pessoal já via o nosso... Conceituados. Oi? Conceituados. Já eram atletas com Já certo eram, nome. viram o nosso potencial e todo mundo queria que a gente fosse jogar. Eu acabei optando pelo Tijuca, né? Pelas razões que eu já mencionei, por ter sido a minha casa, assim, na infância. Tive uma experiência muito boa no Tijuca, com grandes amigos. Depois uma passagem rápida, porém muito marcante, em Nova Friburgo, apesar de estar morando no Rio, mas eu joguei um ano pelo Nova Friburgo, numa forma de alavancar até o futebol de mesa lá. Foi até quando eu ganhei minha primeira etapa de estadual, né? E mais recente, depois dessa passagem por Nova Friburgo, fui para o América, que eu também trouxe a camisa aqui do América, Essa né? eu Que é tenho. Essa eu tenho. onde eu jogo hoje, e assim, é um clube que eu passei a respeitar, admirar muito. O América sempre foi o segundo time de todos nós cariocas, né? Mas é um clube, assim, jogar no América é diferente, em Mas todos os sentidos. te falta então jogar no seu clube de coração, né? É, é É um verdade. projeto? É um projeto isso? É um desejo O para o quê? futuro? Jogar no time Jogar de no, coração? no Flamengo? É um desejo, assim, é uma vontade óbvia que acho que qualquer pessoa tem, mas hoje não é um desejo. Hoje eu não tenho motivo de sair do América pelas pessoas, por tudo que eu acho que eu sinto que o América representa no futebol de mesa. Assim, eu não tenho motivo para querer sair. Eu, quando vou ao Rio de Janeiro, né, uma vez ao ano, né, é interessante. Eu vou jogar no Flamengo. E todo mundo sabe que eu sou vascaíno, né? Isso não é Aham. segredo para ninguém. E é um lugar onde eu me sinto bem. É lá com o Sérgio Castro, com o Armando Amêndola, que são pessoas muito, muito queridas. Né? Existe essa particularidade. Às vezes a gente tem o seu clube de coração, mas se sente tão bem em um lugar que não tem a mínima vontade de sair. Né? Acontece muito isso, né? De ter pessoas que jogam em determinados clubes e que você olha e fala, pô, esse cara é Flamengo, esse cara é Vasco, esse cara é Fluminense. E não, eles torcem para outros times.
confesso que eu ainda não consegui atingir esse meu nível de espiritualidade de conseguir jogar com uma camisa de outro time grande, diferente da do Flamengo, mas... Eu joguei uma etapa pelo Flamengo. Claro, Aí, fiz todas as piadas do mundo, mas foi muito legal. Foi muito legal. Até legal. hoje o pessoal vê essa foto da internet, o que é isso? Eu falei, não, deixa eu explicar, isso é futebol Pô, bonitão. depois eu vou querer ver essa foto, hein? Eu te passo, eu te passo. Deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. E carreira não, né? Nessa sua vida no futebol de mesa, né? Qual foi a partida mais emocionante que você teve? A Você disputou? partida, partidas mais emocionantes, Não, olha, assim, tem... uma só, senão a gente vai ficar aqui. Não, tem várias, assim, eu não consigo pensar, assim, numa partida, mas eu acho que... Eu não vou dizer que foi a final, porque era um campeonato de pontos corridos. Mas foi a última partida desse campeonato onde eu já estava como campeão. E foi em 2012, no final, em dezembro, inclusive no dia do meu aniversário, que teve o Paranaense, teve o Campeonato Paranaense. E foi a primeira e, na verdade, única vez que eu consegui derrotar o Almo no Paranaense. Aí eu fui campeão. Esse é Recordar, um... No dia do meu aniversário, tinha que ser. recordar. E dentre os milhares de gols que você fez no futebol de mesa, qual que você considera mais bonito? Cara, então, é difícil também lembrar, assim, os gols, né? Eu gosto de uma frase, eu não me lembro quem é o autor, mas que fala que todos os gols são bonitos, né? Feio é não fazer gol, né? Isso é Então, lógico. assim, eu não me... Assim, eu tenho uma lembrança com muito carinho de um gol que eu fiz, mas ainda não... Isso quando eu tinha lá meus 14 para 15 anos, quando eu jogava lá na liga, lá dos amigos do Tijuca, lá na Taça Fumaça. Foi um gol que eu fiz com um botão que eu tinha, que era um ponta esquerda, que era o Éder. E foi um gol, assim, o dadinho na época, longe do botão. E foi tipo, não tem chute, aquele gol que tu pega perfeito, entra por cobertura, e foi o gol do título, né? E foi marcante para mim porque era a época que eu estava estudando para passar por um concurso da escola técnica e eu não jogava. E aí, nesse dia, já tinha acabado as provas, já tinham acabado as provas e eu participei do campeonato. E aí eu consegui ser campeão com esse gol do Éder, que foi um golaço realmente. Beleza. E, e o teu adversário mais difícil, aquele que você... Você já deu uma dica que deve ser o Almo, né? Mas, além do Almo, tem mais alguém que seja assim, O Almo, terrível de o ganhar? Almo foi o meu professor, né? O Almo, o seu Nilson, que eu tenho um carinho Seu muito Nilson, grande, a figura figura sensacional. fantástica, né? Meu amigo Marcelo Lourenço, não chega a ser um adversário difícil, né? Ele vai rir disso, mas é meu parceirão. É, mas assim, eu acho que o adversário mais difícil, acho que seria eu mesmo, né? Porque, claro, que sempre com respeito a todos os adversários e eu já enfrentei adversários dos mais, né, as grandes feras dos mais altos gabaritos, mas eu sou, assim, eu não me considero um top de linha, mas eu sou um cara muito esforçado e eu acredito muito na lei, né, do esforço e recompensa, né? Isso é uma das coisas que eu sempre passei muito para o meu filho. Então, assim, eu sempre fui um obstinado em treinar, né? Meu lema é treinar, treinar, treinar e sempre treinando, 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 eu sempre consegui bons resultados. Mas tem que treinar, não tem jeito.
Isso é verdade. Agora vamos para a parte mais interessante da entrevista, né? Que é que Vambora. sai do aspecto do atleta para o aspecto do, do administrador, né? Do diretor. Né? Você jogou na modalidade dadinho e depois você passou para a modalidade 12 toques. Verdade. Elas são modalidades em alguns aspectos similares, mas em outros com grandes diferenças. Você poderia fazer uma comparação entre essas modalidades, tanto no aspecto técnico como no aspecto administrativo das mesmas? Não, legal. Então, é importante, meu background, né, sempre foi dadinho. Foi onde eu acabei descobrindo que existia esse mundo, né, grande, e que acaba, de uma certa forma, sendo um pouco esquecido, né, para algumas pessoas, esse mundo do futebol de mesa. E eu acabei fazendo um pouco, talvez, do caminho contrário, né, da maioria, né, da maioria atualmente, né. Então, há uns 2 anos atrás, eu migrei do dadinho para 12 toques, né. Bem, com relação às regras da, né, parte técnica, e aí eu vi a entrevista do Bruno Romar, achei muito interessante, até as perguntas que você fez, da forma como ele respondeu, e é interessante que, assim, fazendo um comparativo, né, dadinho e 12 toques. O dadinho, ele sem dúvida nenhuma, ele é muito mais fácil de você tocar, né? Então, para criança, né, aprender, ninguém tem dúvida quanto a isso, que no dadinho você consegue tocar com muito mais facilidade. Em compensação, para você preparar o dado para o chute do jeito que você quer que ele fique, do jeito que você treina para fique, ele é muito mais difícil. Então, o desafio de você preparar o dado para o chute é muito mais difícil, porque imagina o cubo, um dado. O dadinho a gente costuma dizer que é leitura de dado. Ou seja, se o dadinho está com a quina apontada, né, para onde você vai chutar, é um tipo de chute. Se ele está com a chapa, né, voltada para onde você vai chutar, é outro tipo de chute. Se ele está mais ou menos, então você tem que fazer essa leitura do dado o tempo inteiro. E obviamente, você tem aqueles chutes que você tem aquela mais confiança para fazer. Então, assim, o difícil é você tocar, é você preparar o dado para o chute que você quer dar. Na bola, a superfície é sempre igual, então o chute vai ser sempre mais ou menos da mesma forma, porque você vai conseguir tocar na superfície da bola da mesma maneira. Outro ponto importante na parte técnica, né? O dadinho, ele hoje, né, com a regra 9x3, ele é mais dinâmico, né? Mas eu vejo a 12 toques mais estratégica, mesmo com a mudança da regra, né? Antigamente, você podia arrumar todos os botões, né, da sua defesa. Isso particularmente, isso é a minha opinião, isso era uma coisa que eu achava que amarrava assim, muito o jogo, só que eles foram do 8 para 80. Né? Hoje você já não arruma Exatamente. mais nada. Mas eu ainda acho, na parte técnica, assim, um jogo mais estratégico. Né? E é um jogo de quem erra menos. Né? Então, assim, você não pode errar. Você não pode errar toque, não pode errar chute. Nessa questão da arrumação, eu acho que a 12 toques ela deveria copiar essa particularidade do dadinho, que é de arrumar 3 botões, você poder De arrumar arrumar 3 3 botões botões. na defesa, né? Isso. Na Hoje você defesa. pode arrumar 3 botões na defesa. Eu acho que você fez um comentário muito bom. Você se passou de uma situação em que
se Se arrumava podia, tudo, se para hoje para arrumava não tudo arrumar para nada. não arrumar nada, É. e aí você não tem às vezes você não tem uma dificuldade técnica de chegar até o gol. E na parte administrativa, como você vê as diferenças entre as Não, modalidades? então, na parte administrativa, assim, o Dadinho ele vem num crescimento muito grande, é, não só Rio de Janeiro, mas a nível Brasil. Ah, a gente, quando eu assumi junto com o Aires, né, isso em 2013, logo que eu cheguei que eu voltei para o Rio, eu ainda fui convidado, ainda fui diretor técnico já do Dadinho da FEFUMERG na administração do Ronald. Né? O Sérgio Vera era o diretor técnico, mas ele, enfim, vinha fazendo outras atividades e na época eu até já ingressei. E até que em 2014, quando o Alexandre Aires assumiu, nós entramos, né, junto na administração e eu fiquei como diretor técnico e a gente tinha essa pegada mesmo de querer fazer a coisa crescer. Nessa parte de marketing, né, de divulgação, eu acho que foi feito um trabalho muito bom. Hoje, no Dadinho, eu vejo que há muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas ajudando, coisa que eu não vejo na 12 Toques. Então, hoje na 12 Toque, eu sinto, eu vejo poucas pessoas se envolvendo. Eu falo até de mim também. Poucas pessoas se envolvendo com a causa e não tem, assim, não tem mágica. Se a gente não se envolver para divulgar, para fazer a coisa melhorar, a gente vai continuar como está, né? E enfim. Então, assim, hoje na parte administrativa eu vejo no Dadinho, apesar de ter um vice-presidente da modalidade, mas você tem pessoas trabalhando junto e na parte da 12 Toques eu vejo pouquíssimas pessoas ajudando o vice-presidente da modalidade. E você também tem uma função dentro da diretoria geral da FEFUMERG, que é a de diretor administrativo. Isso. Como você foi convidado, né, para ocupar esse cargo? Isso foi em 2015. Acho que uma coisa também e aí é uma característica minha, né? Eu não gosto muito de política, eu não sou muito político. E assim, eu não conhecia o Cláudio Pinho, não conhecia a maioria das pessoas. Talvez eu já te conhecia mais ou menos, porque eu te perturbava para fazer ali algumas divulgações na época do Dadinho. Mas assim, eu não conhecia Marcelo Lages, eu não conhecia o pessoal da 12, né? Eu não conhecia o pessoal do disco, enfim. E até pelo trabalho que eu vinha realizando no Dadinho, e quando o Cláudio estava montando, né, a equipe dele, aí eu fui convidado, né, para participar, onde a minha função como diretor administrativo, eu falei, olha, independente de cargo, para mim, assim, eu quero ajudar, o que eu puder fazer para ajudar, tá bom. E foi assim uma surpresa muito positiva para mim, né? Ter conhecido o Pinho, né? Uma pessoa que, que eu chamo de presida, né? Mas que na verdade deixou de ser. Hoje ele é muito mais do que o presidente da federação da FEFUMERG, ele é meu amigo particular, né? E assim aprendo também muito com ele, né, na forma de pensar. Eu acho que ele vem fazendo um trabalho muito legal e eu acho que o trabalho mais bacana disso tudo é a integração das modalidades. Isso Sim. é o que me faz
ainda brilhar os olhos, né? Para tipo assim, porra, eu ainda quero mais, entendeu? Então, assim, e aí, obviamente, como diretor da FEFUMERG, eu pude ter oportunidade de conhecer melhor e mais a fundo outras pessoas de outras modalidades, outras histórias, né, assim, muito bacana. Então, assim, isso para mim foi uma experiência muito válida. E nessa sua função de diretor administrativo, você trabalha muito com BID, né? Você e o Cláudio, mais ou menos, elaboram o BID, né? Cláudio te passa as informações, você monta o BID, né? Que eu acho que deveria se chamar BIM, né? Porque não é Exatamente. diário, é mensal, né? É mensal. É Todo mundo mensal. fala isso. E e aí vocês encaminham para que eu divulgue no site da FEFUMERG, nas redes sociais, né? Dizendo, olha, está Claro. disponível, todo mundo pode consultar. Parece que você tem uma visão em relação ao BID que é um pouco diferente. Eu gostaria que você comentasse sobre ela. Não, então, desde essa época a gente vem fazendo esse BID, né, que é na verdade um grande cadastro, né, de nós atletas do futebol de mesa, e isso que dá a indicação se o atleta está ativo ou não, né, se ele pode participar de uma competição oficial ou não. É um trabalho que eu comecei a fazer e venho fazendo de uma forma bastante manual, né, utilizando planilha de Excel. É óbvio que eu tento já mexer em algumas coisas, algumas fórmulas, mas não deixa de ser um trabalho muito manual. E uma ideia que a gente tem é de transformar esse BID, né, que na verdade não é diário, mas é mensal, mas que é uma ideia da gente tentar, de uma certa forma, automatizar isso. Ou seja, os próprios clubes, a gente ter algum software que permita os clubes fazerem o cadastro dos seus atletas, que tudo, na verdade, começa dos clubes, né, passando o cadastro dos atletas para nós, federação. Então, os próprios clubes fazerem isso e quando, na verdade, a gente tem um grande programa onde a gente só apertaria um botão para validar a coisa. Aí, Então, assim, desculpa. essa é uma ideia. Eu não sou nenhum grande entendido na parte de sistemas, na parte de informática, mas conversando com algumas pessoas, eu já vi que é possível. A gente só precisa realmente estruturar um processo para que a gente possa desenhar e transformar isso numa coisa automatizada. Eu vou te passar a minha experiência em relação a um processo similar. Uhum. Na época da administração do Milton, o Milton queria que cada clube e que cada diretor tivesse uma conta de e-mail. Foi uma confusão. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas para lidar com uma coisa simples que era o e-mail. O site, inclusive, chegou a sair do ar porque uma conta começou a mandar spam e nos bloquearam. A gente teve que entrar em contato com o servidor para resolver esse problema. Entendi. Você acha que os clubes eles estão preparados para isso? Porque só mais um ponto. Uhum. Mesmo quando te enviam o vídeo, ou pelo menos quando enviam os cadastros no início do ano, eles chegam com informações erradas, com informações Com que certeza. faltam. Você acha que os clubes estão preparados para essa sua ideia, que realmente é muito boa? Ela é operacional? Então, a ideia, eu acho que ela funciona, ela é funcional,
Mas realmente o que você falou é um ponto que a gente tem que pensar que, na verdade, não é um problema de sistema, né? É um problema muito mais de treinamento, de tipo, ter que treinar as pessoas para que se adaptem ao novo processo, né? Como um exemplo que aconteceu no próprio Dadinho, hoje, por exemplo, na bola 12 toques, a cada partida tem lá a súmula, né? Essa súmula é um papel onde você vai anotando os seus gols. No final da partida você entrega isso lá na mesa. Hoje no Dadinho não. Os atletas no final da partida eles já colocam seus resultados num zap. E quando a gente pensou isso no início, também as dúvidas, os questionamentos eram similares, do tipo, poxa, mas será que tem pessoas, todo mundo tem zap, todo mundo tem internet disponível, as pessoas vão conseguir fazer esse tipo de coisa? Imagina, se gerar um erro de um resultado de uma partida, isso vai para um apontamento, que vai para uma planilha do campeonato errado. Enfim, e a coisa funciona. Acho que é uma questão de adaptar, de treinar bem e tentar melhorar. E você tem uma outra opinião que é sobre o calendário consolidado. Eu gostaria de conhecê-la. Já me falaram que você tem uma opinião diferente e eu não a conheço. Eu gostaria de conhecê-la. Não, acho que não é uma, acho que não é uma opinião diferente, né? Mas na verdade é um sonho, na verdade. Eu não sei se é um sonho, mas isso foi uma coisa que desde que eu também entrei na diretoria, na FEFUMERG, que eu venho batendo assim nessa tecla, né? De ter uma maior união das modalidades, né? E que hoje na FEFUMERG já melhorou muito, mas eu ainda Sim. vejo que ainda temos muito espaço para melhorar. Porque assim, antes as modalidades não se falavam de jeito nenhum. Tanto que eu te falei, eu jogava dadinho, eu sequer conhecia as pessoas de 12 toques, inclusive do próprio clube. Porque assim, tinha, e de uma certa forma ainda tem um pouco essa separação, né, do que o dadinho, aí o pessoal da bolinha não gosta do dadinho, o dadinho não gosta da bolinha, ou que não gosta do disco, que não gosta da três toque, enfim. E hoje na FEFUMERG ela não te dá a oportunidade, pelo sistema atual, de um atleta querer jogar 2, 3 ou 4 modalidades. Isso em outros estados acontece. Por exemplo, se a pessoa é federada pelo Paraná, ele paga lá né, a mensalidade, mas ele pode jogar a modalidade que ele quiser. Né? Lógico, tem a questão dos calendários, essa coisa toda. E hoje não. Hoje, se eu quiser jogar, por exemplo, dadinho e a 12 toques, coisa que eu fiz o ano retrasado, e foi uma loucura, é complicado, porque você, além de ter que pagar né, para duas modalidades, você tem calendários que não batem. Então, assim, desde o início, é uma coisa que eu venho sempre fomentando, comentando com as pessoas e eu já sinto que as pessoas já têm escutado mais. É um trabalho, né, de realmente de unir as modalidades, né, é um trabalho excelente dessa diretoria, né, dessa gestão aí do Pinho, né, e assim, um sonho maior meu, por exemplo, isso eu já falava já na época lá de Curitiba. A gente tem duas modalidades que jogam, por exemplo, com a mesma mesa, que é o dadinho e que é a 12 toques. Por que não um campeonato, um final de semana, por exemplo, único,
que você tenha as duas modalidades acontecendo no mesmo espaço. Excelente ideia. Por que não? Imagina o quanto que a gente poderia vender esse produto em termos, né, de visibilidade, essa coisa toda. Aí a pessoa fala, mas na 12 toques o tempo são de 10 minutos e no dadinho é 7. Tá, por que não unificar? E você ainda Então tem acho uma que ainda... terceira modalidade que joga com a mesma mesa, que é a pastilha. Né? Pastilha, por que não? Inclusive esse ano eu queria jogar a pastilha. Aí por conta aí da pandemia eu acabei não conseguindo, mas foi uma modalidade que eu conheci no All-Star Games, né, o evento de final de ano que também que nós fazemos, que foi uma excelente ideia. A ideia é fantástica e que saiu aí nessa gestão do Pinho, né? Mas foi uma ideia lá do Lages, mas e dessa ideia desde o início eu falava duas coisas, né? Tentando tipo assim melhorar um pouquinho a ideia dele. Uma que a gente ainda não conseguiu, que é conseguir fazer o All-Star Games num espaço aberto, com visibilidade, né? E aí, obviamente, a gente tem a questão das mesas de disco, né? Como é que a gente vai transportar a mesa de disco para um shopping center, por exemplo? É complicado, eu sei. Mas isso acho que é uma ideia, assim, um sonho que eu tenho. E o outro que se realizou no ano retrasado, que foi o desafio do All-Star Games, né? Que era logo quando o Lages, nessa reunião, falou do All-Star Games, eu falei assim, tá, legal, mas por que a gente não monta equipes e as equipes, assim, tipo assim, se eu jogo o dadinho, eu vou ter que jogar pastilha, eu vou ter que jogar 12 toques, eu vou ter que jogar disco, eu não vou jogar o dadinho, né? Eu tenho que jogar as outras. Uma forma de aprender, enfim, de divulgar, de ver, de conhecer, né? Isso acabou acontecendo lá no ano retrasado com o Alênio, né? Que ajudou a organizar isso no All-Star Games. Acabou que eu venci na categoria do Master e o Alênio ganhou no adulto. E foi uma experiência assim muito legal, muito bacana mesmo poder jogar. E acredite, o Pinho estava jogando como federado por Subbuteo. Eu estava jogando pela 12 toques e eu fiz um jogo com ele de disco. Aí eu falei, ô presida, eu vou amarrar esse jogo aqui. Pega leve. Mas foi muito legal. Acho que esse é o espírito do All-Star Games. E que muitas das pessoas ainda não conseguiram entender esse espírito. Porque ainda Infelizmente ainda não. acham que estão ali para jogar, para ganhar, e o espírito não é esse. O espírito é de confraternização. E, Macieira, agora para encerrar nossa entrevista, eu vou te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta muito delicada. Eu não sei se você vai ter condições de responder. Quem é melhor, você ou seu filho? Então, a gente trabalha sempre de melhoria, né? Para a gente Claro, melhorar essa coisa evolução, né? toda. Então, o filho é sempre evolução, né? Então, o Rodrigo, né? Que começou a jogar em 2011 lá com o Almo também, né? O Almo até denomina ele de meu peixe. Então, assim, o Rodrigo começou a jogar. Desde o início, a gente já viu um potencial fantástico nele. Todas as pessoas falavam isso. O potencial era assim, incrível. Faltava a ele, acho que uma maturidade, um clique para tipo assim, minimamente se esforçar um pouquinho mais de treinar. E eu falava, olha, o dia que você treinar metade do que eu treino, aí vai ficar difícil para mim. E aí esse dia já chegou, né? Hoje ele treina bastante, aí fica difícil para mim. E no mental, ele é bom também? Oi? Na parte mental, ele é Ele bom é, também? Ele ele é é melhor do que eu. focado?
ele é melhor do que eu também. Ele é mais frio, assim, durante o jogo. Ele é muito bom. Ele já, assim, ano passado ele se dedicou bastante, né? Ele ficou em terceiro lugar no ranking geral da, do Dadinho. E esse ano, já na primeira e única etapa que teve, ele ganhou. Né? Então, assim, ele tá realmente numa crescente, assim, num momento fantástico, né? E a grande pena disso tudo é que eu não tenho mais jogado com ele por eu ter ido para 12 toques. Mas ó, um dia você vai ter oportunidade de jogar 12 toques com ele. O bicho é Não, encruado deixa como também. tá. Eu já amarelei contigo, vou disputar com teu Já filho, regou, né? que tá voando. Eu amarelei, pô. Só amarelei. Mas o bicho é encruado na 12 toques também. Tem um potencial fantástico. Impressionante. O cara que chega do dadinho, ele tem uma mira, né? Porque o bom no dadinho, o espaço para o dado entrar, ele é muito reduzido. Você chega no 12 toques, você vê aquele cantão ali, né? Se Yeah. o cara conseguir dominar o movimento, né? Ter a memória muscular do movimento do chute da 12 toques, a pessoa que vai do dadinho para 12 toques, ela tem essa grande vantagem do chute. Né? O problema é a adaptação ao toque. Né? Isso é verdade. Que é o grande problema. Mas hoje acho que é o processo evolutivo. Então, hoje o Rodrigão aí tá firme aí. Tem 21 anos, ainda tem muito futebol de mesa aí pela frente. Bastante. Bom, Macieira, deixa eu ajeitar aqui que está caindo. Muito obrigado pela entrevista, foi muito legal, muito esclarecedora. Você levantou pontos que são para ser debatidos. Né? Eu acho que essa última entrevista que nós tivemos com o Reinaldo, ele falou sobre temas que podem ser levados para outras modalidades. Né? E você levantou outros aqui que também podem ser aproveitados. Eu particularmente, né, quando eu vi, e até comentei lá no Facebook, né, eu vi a entrevista do Reinaldo, né, pessoa que eu só fui conhecer agora também, agora que eu digo, quando eu entrei na 12 Toques, mas assim, não tenho nem muito, não tive ainda assim, a oportunidade de ter de trocar ideia com ele, né, mas assim, é legal saber do histórico dele. Eu acho que a experiência desses mais antigos, entre aspas, isso não pode ser perdida, né? Isso é um desperdício, né? Então você tem que. Eu trabalho com melhoria de processos, né? Com gestão, né? De pessoas, melhoria de processo. E eu acho que a fórmula é você justamente, né? Unir, né? A experiência dos antigos com a motivação dos mais novos, né? E aí você ter essa junção, né? E ninguém faz nada sozinho. Então você tem que ter pessoas trabalhando juntas, né? E a gente não pode perder um histórico como esse. Né? Isso é o que, que vai fazer assim, união das modalidades, né? Aproveitamento desses históricos. Eu não digo nem a questão de gestão, transparência, essa coisa, porque isso para mim é básico. Isso tem que ter, mas uma vez você tendo essa experiência dos antigos, né, com lições aprendidas, né, aproveitando os históricos, é isso que a gente pode aproveitar, né, o que dá certo numa modalidade, o que dá certo em outra, e por que não, né, aproveitar para a gente não ter que, como a gente diz, né, ter que reinventar a roda. Né? Vamos aproveitar as coisas boas de uma, né, sermos, enquanto modalidade, humildes para reconhecer que a gente pode melhorar.
né? Então, acho que essa é a mensagem que eu até gostaria de passar aí nessa nossa conversa. Marcelo, muito obrigado. Mais uma vez, eu repito, foi bastante interessante, foi bastante produtiva essa entrevista com você. Eu que agradeço e te parabenizo por esse trabalho, essas entrevistas que você vem fazendo. Essa aí é a primeira fazendo um vídeo, né? Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se dá certo. Já vai dar, já deu certo já. Se não der, você vai ter que escrever tudo isso que você falou. Não, tranquilo, mas assim, te agradeço e parabéns aí pelo seu trabalho, Muito que obrigado. também não é, né, fazendo esse trabalho de uma certa forma distante, você é um herói também. Tá bom. Muito Parabéns. obrigado. Muito obrigado. Um abraço, Marcelo. Um abraço, se cuida aí, tudo de bom, cara. Tudo de bom você também.